Hello, hi Cláudia, hi Natanael, Isabela, Lúcia, Edja, Maria Aparecida, hello, good evening. Me digam se vocês me escutam. Na verdade, façam algum símbolo, falem alguma coisa, se vocês estão me ouvindo. Como tá o meu volume aí para vocês? Tá para ouvir bem? Tá para ouvir bem? Vocês me escutam bem? Apareceu. Hi! Hello! Hi, Cláudia! How are you? Are you doing good? Good. I'm very happy to know that. We tem a I'm mensagem fine. aqui no... Good, I'm happy to know that. What time is it now? Aí você falou muito rápido, aí já não entendi. What time is it now? Now it's 7. Is it 7 already? 7 o'clock. 7 o'clock. Very good. Punctually 7 o'clock we are here. Viu? Pontualmente 7 horas estamos aqui com o chimarrão. With the chimarrão from the south. Se vocês conhecem chimarrão, se vocês já tomaram chimarrão, this is a chimarrão. It's like a tea. It's a herbal tea, very delicious. I see Amanda is having a chimarrão too. Are you? Yay! Cheers! Deixa eu servir o meu chimarrão aqui, porque como a gente fala bastante durante a aula, é bom estar sempre com a garganta funcionando. Tô vendo aqui então, agora tá entrando as pessoas todas, depois eu vou compartilhar minha tela com vocês, pra gente falar sobre o fórum, mas antes eu queria dar um oizinho para todo mundo. Hi, Natanael! Hello, good evening! Hi, Maria Aparecida! Não vejo a Maria Aparecida, acho que ela foi ao banheiro. Hi, Rosilane! Hi, Maria. I have 2 Marias Aparecidas. Acho que talvez por 2 dispositivos, né? Acho que sim. Não tem problema. Hi, Cris. How are you? Good. Hi, Cláudia. Hi, Amanda. Amanda was having chimarrão before. And you have a son with you. Hi, Débora. Deborah is there. Yes. Hi, Amilcar. How are you doing? Hello, I'm fine. You're good. Now it's 11 o'clock for you, right? Yes. Oh, yes. For me, it's 11 o'clock too. Hi, Isabel. Hi, Cássia. Hi. Hi, André. How are you doing? Oh, André can now hear me, yes? Check the sound. Checando se todo mundo está me ouvindo. Yes? Good. Hi, Fernanda. Can you hear me? Let me know if you can hear. Yes. Está ouvindo bem. Good. Porque a Fernanda escreveu no chat. Hi, Edja. Hi, teacher. How are you doing? I'm great. And you? I'm fine, thanks. Good. Hello. Hi, Caio. Hi. How are you doing? I'm fine. Doing good? Good. Hi, Deza Dia. Can you hear me? Deza, não ouvi. O som está falhando. Será que o meu som está falhando? Are you doing stop? Ó, vocês me escutam bem? Yes? Yes. Good. Paulino, hello. Hello, How are you doing? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Hi, Lucia. Hi, Érico. Can you hear me? If you cannot speak, please answer in the chat so I can know you can hear me well. Então, se vocês me ouvirem, me respondam nem que seja no chat, só para ver se vocês estão me ouvindo bem, para a gente começar aqui. Érico, hello. Lucelena, hello. Vânia, hi. Oh, perfeito. Maria Aparecida me respondeu. Lúcia disse hello, hello. Okay. Perfect. Now I'm happy. Tô vendo aqui todo mundo. Israel, Wesley. Now we have great.
Ó, então agora, primeiro eu quero saber como é que foram de semana, se todo mundo já conseguiu fazer os dias da semana, entendeu como foram lá de roteiro, porque a maioria das coisas, eu vou cancelar os áudios de vocês agora para poder falar aqui, É bom. diferença, e depois vocês ativam o áudio quando vocês forem responder, forem fazer perguntas ao vivo, que vocês também podem fazer perguntas ao vivo aqui. Então, a ideia dos nossos fóruns de dúvida, para quem assistiu lá na nossa coleção de primeiros passos, deve ter se dado conta, deve ter assistido no vídeo de fórum de dúvidas, que fala que no fórum de dúvidas, deixa eu desativar de novo os áudios, que no fórum de dúvidas, a gente responde todas as dúvidas que vocês deixam escritas durante a semana, porque às vezes a dúvida surge na segunda, né, e hoje é domingo, então assim, lembrar a dúvida de segunda a gente não lembra, então é bom a gente anotar lá. Mas também, quem estudou hoje, ficou com uma dúvida hoje, queria perguntar, se expressa melhor perguntando, pode perguntar também no fórum de dúvidas ao vivo, né, com a gente assim ao vivo a gente vai respondendo. Mas o que vocês possam durante a semana, eu preparo essa aula baseado no que vocês perguntaram. Então, para facilitar o nosso fórum, para que ele possa ter andamento, e para quem é mais visual, como eu sou uma pessoa muito visual, vocês vão ver isso ao longo do curso, eu vou sempre ter algum artifício visual, alguma ferramenta que facilite para eu enxergar, porque eu aprendo assim. Então, eu tento passar isso para todo mundo, para quem tenha, eu sei que 90%, 80%, 90% dos alunos são visuais, aprendem de forma visual, da nossa geração, assim, né, da geração que a gente está agora. Então, eu sempre vou tentar ter algum material para a gente, como se fosse um quadro, para que a gente enxergue o que a gente está falando, porque às vezes a gente está falando em inglês, está explicando frases em inglês, e neste início, especialmente, parece grego, né? A gente vê, se a teacher lê uma frase lá que, tipo, não sei o que ela está falando. E é bem importante que vocês saibam o que eu estou falando. Então, eu vou ler as frases lá sempre em inglês, ou que vocês escreveram em inglês também, eu vou seguir em inglês. E ao longo das semanas, vai ficando mais fácil, vai ficando mais simples. Vocês vão ver que o André é mais auditivo, mais sinestésico. Então, as aulas com o André vai explicar mais, mas normalmente ele traz alguns artifícios visuais. A Camila é visual como eu. Então, vocês vão ver que nós trabalhamos de formas parecidas e diferentes. E ao longo dos fóruns, lá pela semana 15 e 20, o que a gente quer nesse fórum é que vocês nos entendam. Então, assim, diferente das aulas de speaking, que vão ser focadas com que vocês falem, e a gente vai falar em inglês, para que vocês repitam em inglês, para fazer pergunta em inglês, e ter interação bastante em inglês, o fórum, a ideia é que vocês tirem todas as dúvidas que vocês gostariam. Então, a gente vai explicar em português, a gente vai falar um pouco em inglês, mas o mais importante é que se entenda a dúvida. Então, dando tempo, sobrando um tempinho no final do fórum, a gente faz práticas em speaking de inglês também. Mas nas aulas de speaking que são focadas para isso. Então, eu vou começar aqui agora, vou compartilhar minha tela com vocês. Este material que eu vou compartilhar com vocês, que eu faço sempre antes da aula, eu monto ele assim de tarde, pego todas as perguntas que estavam lá no fórum, coloco todas elas nesse Word, e aí eu transformo em PDF. E eu vou respondendo as dúvidas e aí eu vou comentando essas dúvidas com vocês, tá certo? Então aqui, me digam se vocês enxergam a minha tela, só façam um sinalzinho assim se estão enxergando a minha tela. Sim? Great! Então eu tenho a primeira pergunta do fórum, ali no fórum para que vocês se localizem. Esse material eu mando no grupo do WhatsApp, nos 2 grupos de WhatsApp, tá? Então eu mando para vocês e depois até vou mostrar para vocês se vocês sabem como encontrar os materiais que já foram enviados no WhatsApp. Porque isso eu descobri faz pouco tempo, então eu pensei, nossa, mais pessoas podem não saber isso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que se vocês clicarem na turma e clicarem lá em Media, Links and Docs, aqui, ó, vocês encontram tudo que foi compartilhado já na turma, desde que vocês entraram. Vocês, inclusive, encontram os links que foram compartilhados e os documentos, ó. Então, todos os documentos que eu mandei estão lá. Então, às vezes a gente perde. Isso foi uma coisa bem inteligente do WhatsApp ter criado, isso faz pouco, eu acho, porque eu descobri faz pouco tempo, pelo menos. Porque a gente manda muita coisa ali pelo grupo do WhatsApp e achar no meio das conversas é um pouco complicado, então é mais fácil ir direto lá no link da turma. Eu posso gravar a tela para mostrar para vocês depois e mando nos grupos também. Mas vamos começar pela dúvida da Cris Manto. Acho que a Cris está com a gente. Cris, me diga hello se você está aí. Acho que a Cris está com a gente. It's me. Yes, I'm happy to see you there.
Na frase, teacher, week 1, módulo 1, I have a son called Augusto. Também poderia ser usado I have a son, his name is Augusto. E daí a minha resposta para ti é yes, but. Vamos tentar entender esse but. O que é um mas, né? Ó, eu poderia dizer assim, I have a teacher called Laís. O que eu estou dizendo ali? Eu tenho uma professora chamada Laís. É uma frase só, vinda da passiva, que vai dizer I have a teacher called Laís. Poderia também dizer dessa frase, I have a teacher, ponto, her name is Laís. Falta o is daí lá em cima para dizer, né? His name is Augusto, tá? Ou, se eu quisesse juntar essas duas frases sem usar uma passiva, isso é essa called é uma passiva, tá? Então, assim, isso a gente vai ver mais à frente. Mas, se eu quisesse juntar isso, assim como tu fez a tua frase, eu poderia dizer, I have a teacher and her name is Laís. Que com a frase de cima ficaria I have a son and his name is Augusto. Poderia ser uma frase só, juntada por um conector de adição, que é o and. Poderia ser duas frases, e daí são coisas diferentes. I have a teacher, her name is Laís. I have a son, his name is Augusto. Só faltou o is na tua frase. Ou eu posso dizer, eu tenho uma professora chamada Laís, que já está na passiva, né? Tipo, como se ele se chama, chamado Augusto. Então, são 3 formas corretas de dizer praticamente a mesma coisa. Sim, Cris, foi? Great, very good, very good. Esse material vai para vocês, tá? Não precisa copiar nada. Esse material vai tudo para vocês pelo grupo do WhatsApp. Vou descer para o de baixo. Olha só. Aham, I know. Paulino, are you with us? Paulino, are you there? Eu vi o Paulino antes, mas ele não tá me ouvindo agora, eu acho. Mas aqui vinha a dúvida do Paulino e eu queria falar desse assunto. I'm here. I'm happy. listening. Great. Tá. Então ele colocou lá, phonetic. Eu não entendi muito bem a tua dúvida, vamos ver se eu entendi. Coordinator. Durante o curso, devemos usar a forma americana ou a britânica? Pergunto isso através da letra T. Porque acho que isso tu pergunta, me diz se é isso, tá? Se tu tá perguntando se a gente vai falar coordinator ou se a gente vai falar coordinator. Yes, é mesmo isso. Very good. Então, ó, Paulinho tá perguntando da forma americana, porque os americanos tendem a transformar o T num D. Coordinator, né? E o britânico tende a pronunciar o T como T mesmo, T aspirado. Coordinator. E daí ele pergunta, qual das duas formas nós vamos utilizar? Eu queria que tu me respondesse. Tem uma coisa no chat, deixa eu ver o que tem no chat aqui. Eu sempre acompanho o chat ao mesmo tempo. Quando se diz... eu sempre... tá, depois eu vou responder a dúvida da Débora que tá ali. O áudio tá falhando bastante. Será que é o meu áudio ou será que é a internet aí? Me digam se todo mundo tá me ouvindo falhado. Porque se todos me escutam bem... ou a maioria me escuta bem, talvez seja a internet, quando dá interferência, daí às vezes falha o áudio. Ó, a Cássia disse que o meu áudio está falhando muito, a Cris falou que tá ok, o José disse que para ele tá perfeito. Então, quando dá perfeito para alguém o áudio, é a internet de quem tá com um problema no áudio. De repente, vamos para um lugar que tem um sinal um pouco melhor. Aqui eu tô num lugar que tem bastante sinal, por isso que eu tô perguntando, né? Se tá com problema de áudio. Tá. Perfect. Thank you very much for your feedback. Vamos falar um pouquinho de accent. O que tu queria me perguntar? Durante o curso iremos usar a forma. Iremos quem? Iremos nós professores? Iremos vocês alunos? Iremos o material? Eu queria que tu me desse um pouquinho mais de informação sobre o que é esse iremos. Acho que referia-me ao material, nesse caso, pois é o mesmo áudio que nós vamos usando. Acho que é o material. O material, perfeito. Então, deixa eu te dizer. No material, a gente vai, nessas primeiras 4 semanas, são áudios meus e do André. São 2 semanas com áudios meus, 2 semanas com áudios do André. Então, o que eu vou te dizer? Aí já não é nem American nem British, porque a gente não é nenhum dos dois, né? A gente é Brazilian. Então, assim, por mais que a gente tente deixar o mais neutro o sotaque possível, ele ainda não é American e nem é British, right? A gente é um sotaque nosso, que às vezes tem influências mais americanas, influências mais britânicas, mas nunca será britânico ou americano. Os materiais, a partir da semana 4, a gente já vai ter materiais American materials, Canadian materials,
a gente vai ter tantos áudios diferentes, são áudios muito diferentes. Tem inclusive da Nigéria, ou seja, alguém da Nigéria falando inglês, tem alguém da Inglaterra falando inglês, alguém do Canadá falando inglês, porque o nosso ideal de curso, que a gente sonha com o ideal, é que vocês consigam entender ou trabalhar com todos os tipos de listening possíveis. Porque quando a gente foca somente no americano, a gente está ignorando que mais de 60% do inglês falado no mundo não é de nativos. Então, assim, às vezes a gente foca tanto... Eu não tava tão caro. Calma, Paris não. Em Poá, não tava tão caro. Mas o banheiro tava muito fedido. Eu não tinha como, né? Tô vendo um áudio que tá junto. Eu não consigo cancelar os... Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu consigo desativar. Se eu consigo. Voltei. Então, voltando aqui para vocês. Então, a ideia é que a gente pense sempre assim, que mais de 60% do inglês falado no mundo, ele não é nativo. Ele não é de americanos, britânicos ou canadenses. O que significa que tem muito brasileiro, espanhol, muitos países em que o inglês é língua oficial, mas não é língua mãe, língua nativa, né? Então, assim, se a gente treina para ouvir só inglês americano, aí você viaja pelo mundo, pela Europa, qualquer lugar da Europa, e tu vai achar muito estranho, assim, porque é muito diferente do inglês que se escuta somente nos Estados Unidos. E quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa assim, o inglês standard deles, que é o padrão, é o inglês, assim, nova-iorquino. Mesmo nos Estados Unidos, como é um país muito grande, assim como o Brasil, se a gente pensar em sotaque americano, a gente tem 50 sotaques diferentes, né? O mais padrão é o nova-iorquino, mas se a gente vai para o Texas, tem gente que diz assim, ai, teacher, eu entendo perfeito o inglês americano, já o inglês britânico eu acho muito difícil. Aí eu pergunto assim, americano de todo lugar? E você diz, não, americano eu entendo tudo. Gente, americano do Texas, não sei se alguém já ouviu americano do Texas, é 55 vezes mais difícil do que todos os outros ingleses que eu já ouvi. Parece outra língua, de tão difícil como eles pronunciam, porque eles pronunciam bem carregado. E aí, assim, o que eu quero dizer com isso? Que americano tem um montão de sotaque, assim como no Brasil. Imagina dizer assim, eu não entendo, o português do Brasil eu entendo. E aí você escuta alguém falando, sei lá, tem várias pessoas aqui de vários lugares do Brasil, né? No Sul, a gente fala assim, cantando. Lá no Ceará, fala de outro jeito. Em Fortaleza, fala de outro jeito. E são sotaques muito carregados e muito diferentes. Pra gente que é, né, nativo, a gente entende, às vezes, com alguma dificuldade. Então, assim, isso posto, eu digo que tem uma variação mais forte do português, que é o português de Portugal, que tem uma variação mais forte do que do Brasil, mas não deixa de ser mais uma variação, né? A mesma coisa vai acontecer com o inglês. Então, a gente vai trazer para vocês o maior número de sotaques possíveis para que vocês trabalhem listening. É muito importante que vocês trabalhem todo tipo de listening para que, tipo assim, não se apavorem quando chegar alguém da Nigéria falando inglês. Pensem, olha só, eu já tinha ouvido alguém da Nigéria falando inglês. Mas para que vocês não foquem que vocês têm que falar igual a ninguém. Vocês têm que falar o inglês que comunique, o inglês claro, o mais claro possível. A gente vai treinar dicção, fonética para isso. Mas a gente não vai exigir, digo a gente, nós professores, que ninguém fale igual americano, igual britânico, igual para ninguém, não. Tem que falar igual a ninguém. A gente fala assim, our accent is Brazilian. We have Brazilian accent. And Portuguese people will have Portuguese accent. And Spanish people will have Spanish accent. Accent é a palavra sotaque, tá? Accent, que eu falo bonitinho essa palavrinha assim. Como se todo mundo estivesse entendendo o que eu tô falando, tô vendo umas caras de desespero. Tipo, meu Deus, que palavra é essa? Accent, tá? Depois eu escrevo ali no chat. Se alguém puder escrever no chat, accent com 2 Cs. Accent. Então, accent vão ser sotaques. Então, a gente vai falar vários tipos de sotaques. Se vocês verem um espanhol falando inglês, ele dificilmente vai perder o sotaque. E eu digo isso para vocês pensando na Penélope Cruz, que é espanhola, que faz filmes em inglês, que fala inglês fluentemente e que não consegue, e na verdade não quer, perder o seu sotaque, que é o seu sotaque espanhol. Então, assim, franceses falando inglês vão ter um sotaque francês. Então, a gente vai parar com essa ideia de que a gente tem que perder o sotaque para falar inglês. A gente tem que falar inglês, né? A gente se foca em falar inglês, já é falar uma outra língua, isso já é o máximo, mas em compreender o maior número de sotaques possíveis, tá?
Então, isso era a dica que eu queria falar. Era isso. Não sei se responde a tua pergunta, Paulino. Sim. Thank you. Great. Vamos subir, então. Tem uma dúvida aqui da Rosilane. Rosilane está com a gente? Sim. Say hello, Rosilane. Encontraste a minha chave? Hello. Ali, então, temos a primeira dúvida da Rosilane. Deixa eu ler a dúvida da Rosilane ali. Week 1, módulo 0. Teacher, por que o S para perguntar and yours? Very good. É lá do material do módulo 0. Acho que tu me perguntou isso no grupo e eu pedi para te colocar aqui no fórum, né? Essa dúvida é ótima. Em what's your name, não tem S. No your, né? E I'm fine. And you, não tem R, nem RS. E daí a gente tem 3 palavras diferentes. E foi o que eu tentei colocar aqui embaixo. Ó. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. A gente tem a palavra you, a gente tem a palavra your e a gente tem a palavra yours. São 3 palavras diferentes no inglês. 3 palavras diferentes. Repitam comigo aí no de vocês, não precisa ligar o microfone, só repitam essas 3 palavras para a gente ver a pronúncia. You, your, yours. You, your, yours. Ó, são 3 palavras diferentes, tá? São bem importantes e têm sons diferentes. Claro que na frase a gente às vezes parece a mesma coisa. Eu vi que ele falou your name, you name, não sei se é you, se é your, né? Aí eu botei 3 frases, antes de falar a tradução, eu botei 3 frases aqui. You are my friend. You, Rosilane, you are my friend. Yes? Your name is Rosilane. Your name, not Daniela, because your name is not Daniela. Your name is Rosilane. Your name. This chimarrão is mine, not yours. E agora? São 3 frases diferentes. Vamos tentar agora, a partir dessas frases, entender a diferença de uma coisa para outra. You vai ser o quê? You é você. Sim? O you pode ser você no singular ou pode ser vocês no plural. Como é que eu sei se ele é singular ou plural? A partir da outra palavra, ó, friend. Se friend está no singular, quer dizer que é você. Você é minha amiga. Se tivesse friends, seria vocês são meus amigos ou amigas. Right? Foi? You. Agora, your. Your name is Rosilane. Olha só. Your name. O que é isso? Seu nome. Seu somente de quem eu estou falando. Se eu estou falando contigo, é seu. Your name. Your name is Rosilane. Your name. Aí aqui, ele é seu nome. Isso é um adjetivo no inglês. Se a gente for pensar assim, o que é isso? Isso é um adjetivo. Ele vem antes de um substantivo, que é o substantivo nome. Ele não pode vir sozinho. Eu não posso dizer your Rosilane. Eu tenho que dizer your name is Rosilane. Então, seu nome. Aqui eu poderia substituir por his name, dele, que nem a gente viu lá no do Augusto. His name is Augusto. Então, o his é primo do your. Tá, e o de baixo? Vamos pegar o yours, que a gente não viu ainda. This chimarrão is mine. Esse chimarrão é o meu chimarrão. Sim? Not yours. Por que aqui tem esse S? Porque o que significa aqui é o seu. Não é o seu. Para eu poder botar, eu posso substituir esse yours por your teacher somente se eu falar your chimarrão. Para não repetir a palavra chimarrão, nesta frase, vou diminuir para enxergar, eu usei um pronome. O yours é um pronome possessivo, ele indica a posse de quem é que tem e ele substitui a palavra que foi dita antes, que no caso é chimarrão. Então, eu poderia dizer, this chimarrão is mine, not your chimarrão. Ou this is my chimarrão, not your chimarrão. Eu falaria várias vezes chimarrão, e eu estaria usando o adjetivo aqui, ó, o adjetivo de possessivo. Vocês vão ter aula no módulo 1 de adjetivo possessivo. Acho que é lá na aula 4 ou aula 5, mais profundamente para entender isso. Mas é importante que vocês já estejam percebendo que dentro das frases é diferente, tem um S, não tem um S. No teu contexto, vamos ver aqui, ó. And yours. E o seu? What's your name? Ó, my name is Laís. O meu nome é Laís. What's yours? Qual é o seu? Para mim não precisar repetir a palavra name, eu usei yours.
Mas eu poderia dizer what is your name? Poderia, sem o S. O S aqui, esse S depois da palavra your, indica que ele está referindo a uma palavra que foi dita antes. Que depois dele não tem um substantivo, porque ele já é um pronome. Difícil isso? É um pouquinho difícil? Sim, é um pouquinho difícil. Não é facinho, não. A gente vai ter que ter mais coisas sobre isso, vai ter que trabalhar mais isso. Mas a ideia é que a gente pense assim, ó. Vamos pensar rapidamente, só para a gente pensar. O you é um pronome, tá? É um pronome pessoal. É o você. Ele é o único que é o mais diferente deles. O you, tu nunca vai confundir ele com os outros de baixo. Porque ele é sujeito, tá? Você. You sujeito. Pronome sujeito, tá? Esse aqui de baixo, esses dois, é o que as pessoas mais confundem, que é o your e o yours. Qual a diferença entre os dois? O your precisa de um substantivo depois dele. Precisa que eu tenha outra palavrinha depois dele. Eu não posso dizer your is Daniela ou your is Rosilene, porque a pessoa fica dizendo assim, seu o quê? Seu é Rosilene. Seu o quê? Seu nome. Ah, tá, Rosilene. Ah, tá, então, your name. Ele precisa de um substantivo. Este não pode ter um substantivo, porque ele está revendo, ele está voltando ao substantivo dito antes, ó. Yours, o seu. Pensem que o yours, isso aqui é como se tivesse um o antes do português, em vez de eu falar assim, ó, este é meu chimarrão e este é o seu. O seu. Ao invés de falar e este é o seu chimarrão, eu estou dizendo o seu. Então, isso aqui é um pronome possessivo. Para nomes, isso aqui é um substantivo, é um pronome sujeito, isso aqui é um adjetivo e isso aqui é um pronome possessivo. E são coisas diferentes. Os três são diferentes, tá? A gente vai ter uma tabelinha, acho que é na aula 4 do módulo 1, videoaula, né? Que trabalha, assim, todos os pronomes sujeitos, todos os adjetivos possessivos, que vai ser your, my, his, her, e depois, mais adiante, vai ter todos os pronomes possessivos. Esse yours aqui leva mais tempo, acho que é lá pela aula 8 do módulo 1. Esses aqui a gente trabalha antes, certo? Foi mais ou menos um pouquinho assim para dar uma clareada? Sim, I'm happy. Not easy. I know it's not easy. Eu sei que não é barbadinha, assim, não é easy peasy. Easy peasy significa barbadinha, tá? Barbadinha em português significa bem fácil. Porque a gente usa também um linguajar gaúcho que a gente acha que todo mundo entende. E olha só, é um accent que tem várias coisas que talvez as pessoas não entendam. Barbadinha significa bem fácil, tá? Eu tô vendo que tem umas dúvidas ali no chat, eu acho. Deixa eu abrir o chat. Aqui. Ó, very good. Possessive case. Muito bem, José. O José, ele colocou todos os possessive. Muito bem, perfeito. Right, my weekend. My weekend was good. And yours? Ah, very good. A Lu falou que não vai conseguir falar, mas tá aqui. I'm happy. Falha quando tem outras pessoas com áudio aberto. Sim, eu tô tentando sempre desativar os áudios para não falhar aqui. Tá, deixa eu voltar aqui. Tá, deixa eu ir para a pergunta. Deixa eu responder a pergunta da Débora que tá aqui no chat, depois eu volto para a da Fê. Débora perguntou: quando se diz eu sempre acordo no mesmo horário, eu posso dizer I always wake up in the same time ou at the same time? At the same time. I always wake up at the same time. At, porque sempre que eu for falar de horas, vai ser at. Porque Deus quis, tá? Porque a preposição utilizada antes de horas vai ser at. Então, at the same time. No mesmo horário, tá? Respondi para Débora. Deixa eu voltar aqui para a Fê, que a Fê colocou uma dúvida legal também, ó. Hi, teachers, how are you? Here, everything is fine. Adoro. Gente, quando vocês vão usando já o que vocês estão aprendendo, acho que a Fê tá com a gente. Fê, só me dá um oi para eu ver que tu tá aí. Eu acho que a Fê tá aí, porque eu vi no comentário da Fê. Ó, Fê disse oi ali no chat. Hi, Fê. Então, aqui, ó. Adoro quando vocês começam já, vocês podem treinar no fórum, tudo que vocês já conseguem escrever. Hi, teacher, here in my city, everything is great. Podem ir treinando tudo em inglês. Tentem usar inglês o máximo que vocês puderem. Perfeito, Fê, tá perfeito. Quando usar small town e small city? Small town
small city. E aí, kiss. E shizo é shizo. Você sabe o que significa esse shizo aqui? Alguém sabe e gostaria de falar o que significa o shizo? Se alguém sabe, pode ativar o microfone e participar, tá junto? É beijinhos. Sei lá. Pouco mais. Beijinhos e abraços. É, beijinhos de abraço, é isso. Beijo vai ser o X e o abraço vai ser o O. Então, shizo significa beijos e abraços. É bem informal. Como a gente tem uma relação de amizade, uma relação legal, pode se tratar como informalidade. Quando vocês forem mandar um e-mail para uma empresa, ou um e-mail para o chefe, sei lá, da multinacional, não mandem XO, tá? Aí a gente manda umas coisas mais formais, tipo best regards, umas palavrinhas mais assim, que a pessoa não vai achar que você tá, sei lá, dando em cima dela, ou algo parecido, sabe? Você não parece assim, tipo, manda um BJ em português, tá? Em BJ para as pessoas, tipo, BJ, não um beijo, que é isso, sabe? Então, XO é super informal, bem usado entre amigos. Então, ele é informal. Mas a pergunta dela foi small town e small city. E aí, eu fiz uma coisa que eu queria mostrar para vocês, fiz de propósito, porque vocês vão ver que eu vou sempre um pouco a fundo, assim, as coisas, e aí vocês não precisam se preocupar que vocês têm que saber tudo a fundo, porque eu vou mostrando para vocês ferramentas. Semanalmente vocês vão ter aula e vão repetir várias vezes dúvidas, e não tem problema. Mas eu queria mostrar para vocês, lá no fórum, vocês têm uma abinha chamada Dica de Inglês, que tem vários dicionários que eu sugeri. Deixa eu parar de compartilhar aqui a dúvida e deixa eu ver se vocês já viram isso lá no fórum. Quem abriu o fórum já deve ter visto. Ó, aqui, ó. Aqui no fórum, vocês têm onde vocês estão postando as dúvidas, que foi aqui em agosto, e aí acabou. Agora nós estamos em setembro, então as dúvidas de vocês vêm aqui para 2019-2, porque a turma de vocês é a turma 2. Então é aqui que vocês vão postar as dúvidas de vocês pro fórum da semana que vem. Mas tem uma parte que chama Dicas de Inglês aqui, ó. Dicas de Inglês. Que eu até deixei aberto aqui, ó. Ó, um bom dicionário online, teacher. Vários alunos tinham me pedido dicas de dicionários online, dicas de aplicativo, e aqui eu coloquei vários, ó. Várias dicas, ó, como aplicativo, como web, como somente web, dicionário monolíngue, dicionário bilíngue. Então esse post tá bem legal. Eu posso mandar para vocês depois no grupo o post, mas vocês podem explorar lá no fórum também. Deixa eu mandar aqui no chat por enquanto. Vou mandar aqui no chat, vocês podem copiar também, ó. Para todos. Mandei. Então, mandei aqui para vocês agora. Então, aqui tem bons dicionários. Por que eu falei do dicionário, teacher? Você está viajando, ninguém perguntou de dicionário. Sim, mas é que eu coloquei aqui para vocês, porque eu quero deixar vocês cada vez mais... meu sonho é deixar vocês cada vez mais... faltou palavra, autônomos, right? Para que vocês saibam, porque tipo assim, claro que eu vou estar aqui por um ano com vocês, por um ano eu vou estar aqui, dúvidas que vocês tenham todas. Agora passou um ano, surgiu uma dúvida, como é que eu faço? Meu Deus do céu, eu preciso achar um professor agora. Não, vocês precisam aprender como achar essas ferramentas, porque a gente professor, a gente usa essas ferramentas também. Então, eu peguei neste dicionário o Oxford Online Dictionary, que é o que tem online, que é o que eu mais uso, que eu deixo na minha barrinha de sites. Tem as duas definições de town e city. E daí ele é só monolíngue, tá? Ele tem a definição em inglês. Mas eu vou ler essa definição com vocês e aí eu traduzo para que vocês já aprendam também vocabulário e leitura, né? É bom esse dicionário. O que o dicionário me traz primeiro? Ele traz ali town, e ele diz que town é um noun. Noun significa substantivo. Então, town é um substantivo. Que ótimo, até aí a gente já sabia. Aí depois ele fala que especialmente britânicos vão usar, não é a palavra britânica, não, tem os dois sons aqui, ó. Então esse BRE significa britânico, British English, porque ele traz as duas variantes mais fortes. Então, British English e North American English, inglês norte-americano. A pronúncia nos dois é a mesma, town. Ele traz as duas pronúncias, porque às vezes é diferente, né? Então, aqui a pronúncia é a mesma, town.
E daí ele vai dizer que é um adjetivo, que é um substantivo contável, às vezes incontável, depende da frase. Vocês vão ver isso mais adiante, não vou explicar isso agora, que isso daria uma aula inteira, mas a gente vai trabalhar isso. E aí ele diz assim, ó, a definição é a place with many houses, shops and stores, where people live and work. It's larger than a village, but smaller than a city. Ah, vamos ver o que está dizendo aí, teacher. É um lugar com muitas casas, ou lojas, shops and stores, né? Onde as pessoas moram e trabalham. É maior do que uma vila, mas é menor do que uma city, que vai ser uma cidade. Então, o que significa isso? Significa que town normalmente vai se referir a algo menor do que cidade, do que city, tá? Ó. Por exemplo, eu morava em Canoas. Canoas é uma town. Tudo bem, agora já está meio grande, então Canoas is a big town, mas ainda uma town, não é uma city, tá? Now I live in Lisbon. Agora eu moro em Lisboa. Lisbon is a city. It's very big, right? It's a capital city. Por isso que a gente usa essa palavra junto, capital city. Vocês nunca vão ouvir capital town, tá? Porque town tende a ser menor do que as cidades. E aí menor não é assim em comparação às cidades do Brasil, em comparação às cidades daquele lugar, né? Então assim, mas essa cidade é muito menor do que a outra que é chamada de town, né? Mas é em comparação com o seu país, tá? Então, small town vai ser algo pequeno, small city vai ser uma cidade pequena. Então aqui em português vai chamar de cidadela, tem algumas palavras menorzinhas para uma cidade menor. E aí tem um exemplo, a University Town, uma cidade universitária, né? Que é normalmente uma cidade pequena. E aqui embaixo eu também trouxe a definição de city, ó, city. E aí a gente tem a pronúncia aqui, city, em britânica e americana, mesmo plural vai ser cities. E aí a gente tem que ele é contável, a large and important town. Olha a definição para cidade. Uma cidadela grande e importante, ou seja, é maior, de novo, confirma a minha definição de cima, e aí eu poderia dizer a city center, o centro da cidade. Então aqui eu trouxe para vocês como encontrar, e aqui embaixo eu trouxe o link online para esse dicionário que é online, é monolíngue, ele não tem tradução. Lá na dica que eu botei no fórum, naquela dica que eu escrevi no fórum, vários dicionários, tem uns bilíngues que traduz para o português. Quando a gente está começando é bom usar um bilíngue. O Lingui é muito bom, tem vários que são muito bons lá que eu sugeri, que tem aplicativo, e são muito legais. E aqui esse aqui é o monolíngue, que a gente vai começar a treinar. Quem já está com inglês, quem vai começar lá no inglês 3, quem começou a estudar essa semana já no nível 3, já começa a usar esse dicionário aqui, tá? Mas quem tá lá no nível 1, nível 2, pode começar num bilíngue lá para se sentir mais confortável. Quem começou no módulo 3, usa esse dicionário que é muito legal para aprender mais vocabulário. A gente sempre aprende mais vocabulário, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Eu vi que tinha um pessoal falando. Deixa eu achar, antes de eu ir para a dúvida da Lu. Deixa eu achar, chat. Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir o chat. Ali, ó. Vamos ver. Beijos e abraços. Fiz um treino com texto falando de mim, como redação, tentei aproximar o que li. Muito legal, Débora. É uma ótima forma de tu treinar com o que tu tem. Tu tem um texto sobre uma outra pessoa, tu vai trocando pela tua história. Isso é muito legal. Um baita treino para vocabulário. In my city now, we are in midnight. Vamos lá, Paulina. No, in my city now, we are, it's almost, não é we, né? Vai ser it's almost midnight. É quase meia-noite. It's almost midnight. Vou colocar aqui embaixo, ó. In my city now, it's almost midnight. Escrevi aqui no chat. Foi. It's almost midnight. Cadê? Estou ouvindo tudo, sem imagem, estou aqui, ok. Preciso comprar um dicionário para prova de proficiência. Qual você indica? Lá tem umas indicações boas, Arielle. Mas para comprar impresso, depende. Se eu já tenho um bom nível de inglês, eu compraria um monolíngue. Eu compraria um Oxford grande, tá? O da Oxford é muito bom, o da Longman é muito bom, o da Collins é muito bom, mas eu gosto muito mais do da Oxford. Tem o da Cambridge também que é bom. Vários bons, assim, eu compraria esses que são bem conhecidos, tá? Oxford, Cambridge, eu posso escrever aqui.
Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan. São os melhores, assim, tá? Esses que são ingleses mesmo. Monolingue. Se for comprar para tradução bom, a Oxford tem um bilíngue muito bom, a Longman tem um bilíngue muito bom e a Cambridge tem um bilíngue muito bom. E tem um dicionário, que eu não vou lembrar de cabeça o nome dele aqui. Password? Pode ser que seja Password. Acho que é o Password. Eu tenho esse dicionário no Brasil. Esse dicionário, ele tem toda a definição em inglês e no final ele traz só a palavrinha em português. É muito legal esse dicionário. Acho que se chama Password. Depois eu vou olhar aqui e mando para vocês no grupo, se for isso a foto. O que mais? Deixa eu ver aqui. Daqui a um ano eu conto com mais língua. Very nice, very nice. Vamos estar juntos, seguimos juntos por muito tempo. A Débora. Laís, como são os testes no final de cada módulo? São muito legais. Os testes no final de cada módulo, você já tem eles ali nas videoaulas, né? A cada final de módulo, normalmente são 2 aulas, às vezes são 3 aulas, vocês têm testes que retomam tudo que foi trabalhado naquele módulo, tudo de mais relevante. Os testes todos, exceto no nível 0, tá? O nível 0 não tem teste, ele é um nível mais tranquilo. A partir do 1, todos têm, tá? Nas últimas aulas. Os testes são sempre feitos com base em exames internacionais, logicamente adaptados para o nível. Então, assim, eles vão ter alguma carinha do IELTS, vocês já ouviram falar desse exame internacional, alguma carinha do TOEFL, algumas coisinhas de Cambridge, lá do Preliminary, do Key, do First. Não sei se vocês já ouviram, talvez eu esteja falando completamente grego, mas quando vocês chegarem nas provas, vocês vão ver que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Que é para que vocês saibam como são as provas internacionais de proficiência. São nesse mesmo estilo, tá? E aí, assim, logicamente, elas vão ficando mais difíceis ao longo dos módulos. Que mais? Deixa eu ver. It's almost midnight. Tá, eu que mandei isso. Thank you, teacher. Vocês estão sozinhos na live de hoje, teachers? Sim, sempre vai ser um dos teachers nas lives semanais, é sempre um dos teachers, nas aulas de speaking também. Normalmente as aulas de domingo serão comigo, normalmente as de sábado serão com a teacher Camila e na sexta serão com o teacher André. Então a gente tenta fazer vocês vão tentar ver todos nós durante um mês. Good, acho que respondi todas do bate-papo, volto para as que a gente tinha lá. Deixa eu voltar para o PDF aqui. A gente estava com uma dúvida da Lu, e a Lu está aqui com a gente, ela disse que só não podia falar hoje, mas que ela estava acompanhando a live. Hi, teacher, no texto do módulo 1, week 1, observei as palavras also and to. Também, tem alguma regra para utilizar uma e a outra? Para quem não sabe, also e to significa também. Foi isso que ela quis dizer, tá? Ó, also e to. Repita comigo. Also, to, also, to. Qual que é a diferença dessas duas palavras, Cíntia? Se as duas significam também, elas têm que ter alguma diferença. E tem, ambas são advérbios, eu peguei do mesmo dicionário para vocês a mesma pronúncia aqui. Os britânicos vão dizer also e o americano vai dizer also. Um pouquinho mais fechado, mas bom, não é muito relevante essa diferença de pronúncia. No also, olha para cá, not used with negative verbs, o que significa que essa palavra also não é usada com verbos na negativa. E ela significa in addition to ou também, ela significa também. E daí ela traz uma frase. She's fluent in French and German. Ela é fluente em francês e alemão. She also speaks a little Italian. Ela também fala um pouco de italiano. O bom desses dicionários é que eles vão trazer, os monolíngues, eles vão trazer exemplos. Daí a gente aprende outras collocations também, ó. She's fluent in, I'm fluent in English and Spanish. I speak a little, no, French, não, eu não vou dizer que eu falo um pouco de francês, mas I speak a little Italian too, tá? Então poderia ser I also speak a little Italian ou I speak a little Italian too. Vocês conseguem notar a diferença? O also vai vir entre o sujeito e o verbo e o to vai vir no final da frase. Normalmente, tá? Pegando assim, regra jogada. Isso é a diferença. Mas aí eu peguei para vocês verem aqui o to também, a definição dele. To. Usually placed at the end of a clause. Normalmente ele vai ser colocado no final de frase. Também é um sinônimo de also e também de um outro que é mais comum entre os britânicos, o as well.
as well. I like English. I like English as well. Muito usado pelos britânicos. Tão usado quanto o to, tá? Britânicos são a galera da Inglaterra, aqui, Reino Unido, né? E aí tem duas frases. Can I come to? Eu também posso ir. Can I come to? Ou outra frase. When I finish painting the bathroom, I'm going to do the kitchen too. Quando eu terminar de pintar o banheiro, eu vou fazer a cozinha também. Então, o to, a diferença mais básica entre eles é que o also vai vir entre o sujeito e o verbo, e o to vai vir no final da frase. Ambos significam também afirmativos, tá? E daí aqui, olha só que eu coloquei, esse dicionário que eu botei para vocês ali antes, é o mesmo, é o Oxford Online, ele também traz curiosidades, e daí ele trouxe uma curiosidade assim, ó, which word? Qual das palavras? Ou seja, essa dúvida é bem comum. Quando a dúvida é bem comum, ele traz essa curiosidade para todos. Also, as well and to. São as três palavras para significar também. Qual que é a diferença? Que palavra usar? É isso que ele quer dizer. Also is more formal than as well and to. Então, o also é mais formal que o as well e que o to. And it usually comes before the main verb and after verb to be. Normalmente ele vem antes do verbo principal ou depois do verb to be. I went to New York last year and I also spent some time in Washington. Então ali o also entre o verbo principal, que é o passei, ali o spend, né? E o sujeito, que é o I. O also normalmente vai vir ali. E ele é mais formal, tá? In British English, no inglês britânico, it's not usually used at the end of a sentence. Ele não é usado no final de frase. O also, como via de regra gramatical, ele não é usado no final de frase. Porém, como nós somos humanos e falamos, e nós que falamos e vivemos língua, vocês vão ouvir australianos, às vezes algum britânico, algum americano, falando o also no final da frase. Especialmente em contextos informais. Estou lá assistindo Friends. Friends é uma série americana. Alguém vai dizer lá, are you going to the beach? I'm going also. Eu também vou. E aí vai se traduzir, eu também vou. E é correto? Bom, gramaticalmente não é muito correto. Porém, se fala. E se fala, tem que entender que se fala, né? É informal. O to é muito mais comum em inglês falado e informal. Normalmente é usado no final de frase, que é o que eu tinha sido dito antes. E em inglês britânico, o as well é usado assim como o to, mas em North American English, em inglês norte-americano, soa muito formal e old-fashioned. Como é que a gente vai dizer isso em português? Soa, quando a gente fala que algo soa old-fashioned, é tipo falar para vocês, deixa eu pensar uma palavra aqui que já se tornou old-fashioned. Alguém que me ajude a achar uma palavra em português que soe old-fashioned. Sei lá, vamos pensar. Ai, meu Deus. Quando a gente quer uma palavra, não vem. Uma palavra que... Deixa eu ver, alguém talvez escreveu ali no chat, ó. Uma palavra que soe. Fotografia, não. Fotografia, farmácia. Não, old fashion é a ideia de, tipo assim, meio que em desuso. Tipo, tu escuta e tu pensa, nossa, que velha, né? Parece assim que a pessoa é muito velha quando a pessoa fala aquela palavra. Tipo, eu uso várias palavras assim, que as pessoas, tipo, dizem, que palavra é essa, teacher, né? Nem se usa mais. Obsoleto. Mas eu Parcimônia. Tipo, Parcimônia. olha só, faça isso com parcimônia. Aí fala isso para um adolescente, ele vai dizer, ui, fazer com quem? É prima, né? É vizinha? Quem é essa pessoa, parcimônia? Né? É uma palavra que soa old fashion, soa obsoleta, soa tipo só old people vão dizer, né? Aí tá dizendo aqui que, tô perguntando qual. O as well é muito usado em inglês britânico, muito, por jovens e mais velhos de todo mundo. Porém, no inglês americano, norte-americano, ele pode soar formal ou obsoleto, tá? O as well, esse aqui, que nem tava na dúvida, mas que eu trouxe a mais, tá? Deixa eu ver, tá vendo que o bate-papo tá rolando lá? Ok. Tipo por obséquio, isso aí, por obséquio parece tipo... Por obséquio, né? Tipo, que palavra é essa? Obséquio.
É primo da obséquia? Good. E aí a gente tem aqui a última dúvida desta leva, e depois eu vou abrir para que vocês perguntem as últimas de vocês, que é a diferença de tradução e escrita em inglês. Essa dúvida alguém me mandou no grupo. Acho que foi, não sei como é que é o nome aqui. Deixa eu ver. Não sei se você está com a gente, aqui não tem o nome quando tem o login, né? O nome do e-mail. Eu, Cláudia. Ah, Cláudia, é o teu, Cláudia. Eu estava olhando que a foto, eu já conhecia a foto, mas o teu login não é o mesmo, Cláudia. Então, a Cláudia me mandou essa dúvida. Eu disse, Cláudia, bota no fórum, porque ela é muito boa a tua dúvida. Muito boa mesmo. Ó, vamos lá. Teacher, fiquei em dúvida quanto à escrita e a tradução do texto da Week 1. Have a black coffee, e a tradução aparece como tomo uma xícara de café preto. Não precisa escrever xícara ou copo no texto, é pelo contexto. E daí eu coloquei algumas frases aqui em cima. A black coffee vai soar bem informal, tá? Bem informal. I wanna have a black coffee. I wanna have a black coffee. I wanna have a black coffee. A pessoa já imagina que é uma xícara. Quando tu fala isso, tu está num contexto em que a pessoa não pode imaginar que tu quer uma garrafa de café, né? Tipo assim, tu vai chegar num café e tu vai pedir, I want a black coffee. Bom, a opção que tu tinha era um latte ou era um black coffee. Aí tu pode pedir. Porém, o mais formalmente correto é a gente usar um quantifier, que vai ser um quantificador. Porque black coffee, mais adiante vocês vão ver que é líquido. Todos os líquidos são incontáveis. Incontáveis porque eu não posso dizer um café, 2 cafés, 3 cafés. Porque ele é líquido. Eu preciso dizer que eu quero uma xícara de café, ou um bule de café, ou uma garrafa de café, ou um vidro de café, ou um pacote de café, que talvez seja em pó. Então, assim, eu preciso quantificar. Quando é pozinho ou quando é líquido, sempre vai ser incontável. Então, eu preciso de um quantificador. O quantificador, neste caso, para se tornar um pouquinho mais correto, seria a cup of coffee, uma xícara de café. Porém, no ambiente informal se usa muito a black coffee. A mesma coisa no ambiente informal se usa a beer. A beer. A beer é uma cerveja. Can I have a beer? Posso ter uma cerveja? Me dá uma cerveja? Can I have a beer? Can I have a beer? Porém, isso eu já imagino que eu tô dando um copo para a pessoa, ou que a pessoa só tenha um tipo de cerveja para me oferecer, daí eu posso dizer a beer. Porque se eu tiver, por exemplo, num pub, num barzinho, eu vou ter que dizer que tipo de beer eu quero. Se eu vou querer a pint of beer, que vai ser uma pint, que é meio litro de cerveja num copo. Se eu vou querer uma can of beer, que é uma latinha. Se eu vou querer a glass of beer, um copo de cerveja. Se eu vou querer o quê? Né? A bottle of beer, uma garrafa de cerveja. A long neck, que tipo de beer que eu vou querer? Que tipo de quantificador eu vou precisar? Então, assim, informalmente, se a pessoa que está me ouvindo entende, eu posso dizer a beer. Mas assim, se a pessoa tem mais opções para me dar, eu vou ter que dar um quantificador. Tem aula de quantifier, eu acho que é no final do nível 1, que tem os quantifiers com os contáveis e os incontáveis. Acho que é no final do nível 1, ou início do nível 2. Mas assim, só para adiantar já, que às vezes vocês vão ouvir, né? A gente vai dizer lá, nunca se use líquidos sem um quantificador. Porém, na vida real se usa. Né? Quando o ouvinte que está me ouvindo entende, muito bem. Por isso eu vi recentemente uma novela da Globo, por obséquio. Você sabe dizer se a fulana está em casa, Darcy? Por obséquio, gente. Por obséquio, não sei a última vez que eu ouvi alguém dizendo isso de verdade, assim, sem ser por brincando, sabe? Alguém perguntou ali, tá? Significa por favor. Perfeito. O Paulino disse que can pode ser garrafa, can pode ser um verbo modal. É verdade. O can pode ser garrafa, pode ser latinha, lata, can não é garrafa, can é lata. Ou pode ser o verbo poder, que na verdade é um modal. Pode, por permissão, assim, né? Amanda diz, o Luiz, meu filho de 14 anos, tem deficiência física e não fala, mas é muito inteligente, se comunica por CA e me pediu para comprar o curso. Está super empolgada. Que máximo, Amanda! Hi, Luiz! I'm very happy you're here with us. Que legal, que máximo, que bacana, que bacana, que bacana. Fico feliz que o Luiz esteja gostando e está com a gente, está te deixando junto com a gente também. Não existe problemas comuns, não entendi. Fale mais um pouquinho. Paulino, se tu puder me ajudar nessa tua dúvida, não existe problemas comuns. E a Maria Aparecida pergunta, no fórum de dúvida misturam os módulos. Sim, se vocês tiverem dúvidas de módulo 2, módulo 3, do que vocês tiverem, todos vão colocar. A gente vai resolver todas elas aqui juntos.
O que eu vou dizer é, quem já tá no nível 2 já deve ter visto. Quem não tá no nível 2, fica com calma que vocês vão ver no nível 2. Então, essa é a ideia. Paulino, se puder me ajudar na tua pergunta que eu não entendi. Não existe problemas comuns. Ah, sobre o can. Não entendi ainda. Sobre o can ser lata e ser verbo? Não, porque quando ele é lata, ele é um substantivo. Daí ele vai numa outra posição da frase. E quando ele é o can de frase, ele vai estar depois do pronome, ou ele vai estar no início da frase, para fazer a pergunta. Can I have... Olha só. Can I have a can of beer? Posso ter, né? Você pode me dar uma latinha de cerveja? Can I have a can of beer? Como substantivo, ele tem um artigo antes. Vou colocar essa frase que eu falei aqui agora no chat. Can I have a can of beer? Can I have a can of beer? Can I have a can of beer? Posso, na verdade, posso ter, né? Você pode me dar uma latinha de cerveja? Can I have a can of beer? Right? Foi? Vocês vão ver o can de permissão, não se preocupem. Meu Deus, eu não conhecia esse verbo. Não tem problema, tá tudo certo não conhecer esse verbo. Vocês vão ver ele mais adiante, mas só para que vocês vejam que ele tem posição diferente na frase. Por isso que a gente não vai começar... Deixa eu fechar aqui essas foram as dúvidas que foram no fórum, eu vou tirar elas daqui e vou mandar para vocês esse documento, só para poder enxergar melhor vocês. Agora eu enxergo todos. Eu não gosto de dar aula falando assim, isso é substantivo, isso é verbo, isso é... Porque parece muito formal e a gente não foca tanto na gramática. Porém, às vezes facilita saber, nós adultos, especialmente adultos, que já fomos expostos a algum tipo de gramática, eu costumo ouvir dos alunos que eles aprendem muito português nas aulas de inglês, porque se a gente vê o que é um advérbio, que função ele tem na frase, por que ele vai depois do substantivo, a gente entende um pouco melhor a função da língua, porque não é a nossa língua, a gente precisa aceitar que não é a nossa língua, então a gente precisa, especialmente depois de adulto, entender como ela funciona, facilita. Mas assim, só a gramática por si só, não tem por que saber, ou é muito chato saber, né? Então assim, a gente normalmente vai analisar a gramática a partir do que vocês leem. Então, vocês têm um contexto, vocês leram um texto que traz um assunto, e dentro deste texto tem uma parte gramatical que eu queria entender melhor. Daí faz sentido, daí a gramática faz sentido. A gramática sozinha, eu vim aqui dar uma aula para vocês de quantificadores, não faz a menor sentido. Porém, se vocês vêm com uma dúvida e que precisam entender quantificadores, faz sentido vocês entenderem como funciona. Então, normalmente a gramática vai ser abordada de forma assim, aos pouquinhos. Vocês têm aulas, nas videoaulas de quarta e sexta, vocês vão ter, às vezes, vai ter momentos das aulas que a gente vai explicar a gramática também através de um contexto, mas gramáticas específicas. Nas aulas que vocês vão ter em roteiros, elas vão ser sempre com mais sentido do que gramática. Então, são sempre textos. Agora vocês viram um texto sobre mim, semana que vem é mais um sobre mim, no outro é sobre o André, eu acho que ficou assim, na semana 2 é do André, já. Não lembro agora, acho que é meu, do André, depois é meu e depois do André. E na semana 5 já é uma leitura de livro, vocês já sabem qual é, que é o Black Cat, que vocês já viram no roteiro, né, no modelo. E na semana 10 entram os TED Talks, que a gente vai trabalhar com outro tipo de leitura, com outras pessoas, outros palestrantes trabalhando, muito legais, muito, muito, muito legais. Vou dizer para vocês que é uma das minhas partes favoritas, só que a gente precisa já ter um bom background de vocabulário, de verbo, de conhecimento, tem que estar bem firme até chegar lá na semana 10 e conseguir acompanhar os textos da semana 10. Mas eu garanto para vocês que se acompanhem, porque a galera que estava na turma já está na semana 24, tá entendendo tudo, já conversando sobre isso, fazendo zooms entre si para discutir os textos da semana, algo bem mais profundo já. Então, a gente precisa, nesse momento, ir criando ali que nem a gente fala, né, a base. A gente vai vendo um pouquinho da base, por isso que estão vendo textos que não são muito difíceis, mas também, assim, para fáceis não serve, né? O texto ali do roteiro da semana 1, especialmente do módulo 1, eu vi que tem um pessoal que disse, consegui ler tudo. Eu pensei, nossa, que ótimo. Mas a maior parte dos retornos que eu recebi, tipo, teacher, fácil não, né? Consegui lá 50% foi, que ótimo.
Porque a gente tentou usar algumas estruturas novas, vocês vão ver que no do André também vai ter estruturas novas, a gente tentou ler devagarinho para vocês esses primeiros, vocês vão ver que mais adiante fala-se mais rápido, então, mas a gente tentou ir mais levinho agora no início para que vocês não se assustem, que vocês entendam que vai ser leve, vai ser bacana. Deixa eu abrir para caso alguém queira falar mais alguma coisa, queira perguntar ao vivo, queira falar algo. Tem alguma dúvida também sobre plataforma, sobre os e-mails, sobre o fórum, sobre o que vocês tiverem de dúvida. Estou aqui, sou toda ouvido. Vocês só precisam ativar o microfone se vocês forem falar. Nobody? Teacher? Olá. Please, Benedito, go ahead. Hello. Hello. Eu gostaria de tirar uma dúvida na questão da pronúncia entre filho, sol, né, que fica muito parecido. Vejo o mar. Eu queria saber a diferença na hora da pronúncia dessas palavras. Essas palavras, o que eu vou te dizer? Elas têm pronúncia parecida assim. Sun, sun. Sun, sun. Sun, sun. Ó, só dizendo assim, tu não consegue identificar a diferença, porque é muito sutil, né? E a gente vai ter lá si. A gente vai ter um mais curto e um mais longo, na ideia do ver e mar. Como que a gente vai saber quando é um e outro? Aí vale a pena a gente entender, logicamente, no contexto, mas se eu sei a posição que ele está na frase, eu sei o que ele é. Porque se ele for um verbo, ele vem logo depois do meu pronome. I see the sea. I see the sea. Eu vejo o mar. Porque o see, esse see de ver, tá logo depois por exemplo, I see a chimarrão in my hand. I see, teacher, eu mar? Não, ó, é um verbo, tem que ser um verbo porque tá depois do pronome, então vai ser ver. Mas a pronúncia, de fato, é bem, bem próxima. Deixa eu te mostrar aqui, vou compartilhar contigo aquele dicionário que eu tava falando para vocês agora, que é muito maravilhoso, e eu vou te mostrar como é que a gente vê essas coisas juntos. Deixa eu compartilhar minha tela. Ó. Aqui. Nesse dicionário ele é online, vocês podem ter ele também como aplicativo, e daí a gente coloca lá, ó, see, ó, o verb, tá? Deixa eu tocar para vocês aqui. Vejam e me digam se vocês escutam. Deixa eu tirar do fone aqui, que aí vocês vão escutar pelo computador. Foi. Ó. Agora eu vou tocar aqui. Aqui do ladinho vocês têm a possibilidade de ouvir, ó. Sim. Mais alto, ó. Sim. Foi? Sim. Oi. Good. E agora vamos colocar mar. Ó. Peraí. Sim. Yes. Sim, eu vou dizer para vocês. O som dele é o mesmo. Como é que eu vou saber qual é a diferença dele do outro? Eu vou precisar ouvir ele na frase, né? See the sea. O outro que você tinha falado era o sun, né? Ó. Isso. Ó. Sun. Então, Sun. e daí a gente tem esse. Sun. Tem Sun. um homem e uma mulher falando. Porém, a pronúncia é a mesma, né? Eles são homofônicos, que é o que a gente chama. Deixa eu te mandar isso aqui, ó. Ó. Vou mandar aqui no nosso chat. Cadê o chat? Bate-papo. Aqui, ó. E a gente tem a outra. Só para poder falar isso que eu vou falar agora para vocês. Bom, aí bora. Ó. Homofônico, ó. Homofônico vai ser quando ele tem exatamente a mesma pronúncia, por mais que ele vá depender às vezes da palavra que tem depois, ou normalmente da posição, mas olhem só, os símbolos fonéticos são exatamente os mesmos. Ó. S, aquele chapeuzinho que é o som de é como se fosse para nós o A com o tio, e o N, sun, 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 sun. Right? Esse chapeuzinho é o Esse chapeuzinho é o Símbolos fonéticos é uma coisa muito legal, muito legal. Eu acho muito legal. Eu sempre tenho medo de trazê-los, porque eu sei que eu acho muito legal, porque depois eu virei professora de inglês, né?
quando eu comecei a estudar isso na letras, eu achava fantástico, gente. Eu fiz milhões de trabalhos na área da fonética. Eu amo fonética. Mas eu sei que para algumas pessoas pode parecer tipo, por que eu quero saber esses símbolos malditos, né? Quero, né? De fato. Mas ele ajuda bastante. Tem uma dica que eu posso dar para vocês de símbolos fonéticos, para a gente só um pouquinho profundo. Sempre que vocês abrirem um símbolo fonético, olha só, isso aqui não são letras, tá? Isso aqui que os alunos diziam, teacher, tem até grego no meu dicionário. Isso não é grego, isso são símbolos fonéticos. Toda vez que tiver 2 pontinhos depois da vogal, significa que é uma vogal que tem que se prolongar o som. Sim? Ó, então aqui tem um I, então eu vou ter que falar si. Quando tem 2 pontinhos, significa que aquela vogal tem um som alongado, um som comprido. A gente tem uma aula que eu até mandei para vocês, acho que no grupo, que é da Master Class of Pronunciation, que eu e o André gravamos, eu coloquei no YouTube, que a gente traz um pouquinho disso, um pouquinho dos sons, dá uma diferença de algumas coisas legais. Eu vou mandar de novo no grupo para vocês, para quem não viu ainda. Good? Sim, Benedito? Ok. Good. Thank you. No problem at all. Quero saber se mais alguém tem mais alguma dúvida. Eu tenho, teacher. Please, go ahead. Então, como é que a gente faz para trabalhar? Assim, quando a gente está lendo, está ouvindo vocês, parece que junta tudo, junta uma palavra que nem quem é have. Aí você lê can I have, né? Aí parece can I, não can I have. Perfeito. Onde a gente estuda isso para poder saber como junta essas palavrinhas? Muito legal. Aula de speaking. Muito bem. Vocês vão ouvir muito, vocês vão ter muito input, vão ouvir tanto, que isso vai se tornar natural. Acredita, vai. Mas como é que eu vou saber como juntar? Aí vocês vão ver isso na aula de pronúncia, na aula de speaking, acho que a nossa primeira aula de speaking tem isso. E quando a gente junta as content words, que são as palavras mais importantes de cada frase, tem palavras mais importantes? Tem. E tem palavras que são classificadas como menos importantes, e aí normalmente elas são quase que incluídas, assim, elas só servem como uma ligação para a palavra que é mais importante. Então, por exemplo, can I have a beer? Can I have a beer? Ó, esse I have é quase, né? Ó, can have beer. Ó, se eu falar só can have beer, a pessoa já entende a minha pergunta, porque são as minhas palavras mais fortes e mais tônicas dentro da frase. Então, as demais palavras puderam ser quase que engolidas. Can I have a beer? Can I have a beer? Então, a gente treina. Normalmente, a gente vai melhorando pronúncia e melhorando ritmo, tá? E isso a gente vai dizer que é ritmo de fala, repetindo. Essas primeiras semanas que a gente faz o trabalho de repetição, teacher, é muito difícil. Eu vi um pessoal dizendo, né? É muito difícil repetir igual vocês falam. Mas treina. Porque assim, ninguém nasceu falando tudo junto. As pessoas vão pegando o ritmo de fala e vão falando cada vez mais rápidos. Algumas param no ritmo do André, algumas chegam no ritmo que fala, que nem eu, bem louco assim. Mas aí é do ritmo natural de fala, né? Não é assim, eu quero falar rápido. Não é que eu quero falar rápido, eu falo rápido. Tem pessoas que falam mais devagar, independente da língua. Mas assim, quando tu já tá bem fluente, isso nem quer ter a ver com fluência, que eu quis dizer antes. Mas quando tu já tá bem fluente, tu já sabe quais são as partes mais importantes daquela frase. Que aí significa que tu vai omitir quase, tu vai juntar, por exemplo, a vogal com a consoante seguinte. Quando termina em vogal, tu vai saber que não pronuncia, tu vai ir direto para a próxima consoante. Então tu vai juntando. Tem coisas que vão te ajudar a juntar as frases para soar mais nativo. Vocês vão ver que americanos, vamos pegar aqui pelo menos as duas variedades, tá? Tem australiano, tem canadense, tem uma galera aí que fala inglês, né? A gente não tá pegando só americano e britânico, mas as duas variantes mais fortes vão ser americano e britânico. Por algum motivo aí, né? Especial. E os americanos e os britânicos, eles têm ritmos diferentes. Isso é o mais importante de vocês ouvirem. Quando vocês escutam um americano, escutem o ritmo da fala, a batida. E escutem o ritmo do britânico falando. É completamente diferente. Isso é o mais diferente das variantes linguísticas. É o ritmo. Porque o inglês, ele não é uma língua... A gente fala, ele não é uma língua exatamente fonética. Quando o que está escrito não é o que a gente lê, né? Ele não é uma língua que tu consegue ler e saber como fala. Mas ele é uma língua rítmica. Então, assim, a pessoa fala, can I have a beer?
Can I have a beer? Então, esse é um tipo de pergunta. O britânico, ele faz outro ritmo. A gente vai trabalhar isso nas aulas de speaking. Não te preocupa, Cláudia. A gente vai trabalhar e vai forçar isso. Mas vocês vão ver que, naturalmente, vocês vão começar a falar mais ritmificado. Então, assim, se eu treino a pronúncia, eu faço uma vez, não ficou bom, faz de novo, até tu achar que ficou bem. Não sejam, assim, perfeccionistas. Não, nunca ficou bom, eu nunca vou mandar no grupo o meu áudio. Não, manda até para que tu saiba como tu tá evoluindo. Os teus colegas te escutam, teus professores te escutam, tu pensa, ó, falei assim, não tá ainda como eu queria, mas ficou bom. Semana que vem, vou falar melhor, para que a gente tenha meio que um objetivo, semana após semana, e melhorando o nosso ritmo de fala. Olha, essa semana eu vou focar no ritmo de fala, semana que vem eu vou focar na pronúncia das palavras. Na outra semana, eu vou focar em falar mais rápido. Sei lá, a gente vai sempre ter um objetivo com a fala. Então, não deixem de mandar. Eu vi que muitos mandaram essa semana os áudios, os speakings. Eu ouvi ainda todos, não ouvi todos ainda. Vou ouvir, depois vou fazer uns comentários. Mas eu quero que mais pessoas mandem. Falta gente mandar. Eu sei que vocês estão se fazendo aí. Vocês estão falando sozinho e não estão mandando. Manda no grupo, tá? Manda no grupo que eu tô vendo quem não manda. Eu sei quem não manda. Todo mundo que tá aqui tá no grupo do WhatsApp, né? Alguém que tá aqui não tá no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é extremamente importante. Deletem aqueles grupos do WhatsApp que vocês não usam mais, sabe? Aqueles grupos da família, que nem fala mais com a família, sabe? Deleta, deixa os grupos só importantes, pra vocês não perderem as conversas, que é muito legal. Eu entendo que, gente, eu deleto um monte de grupo do WhatsApp. Não me coloca os grupos do WhatsApp lá que eu não deleto. Eu só deixo o grupo no WhatsApp importante. E é importante ver o que vocês estão falando. Quando vocês forem fazer alguma coisa que é importante que eu saiba, me marquem com a hashtag, mas eu sempre acompanho todas as conversas. Às vezes tem 180 mensagens, eu abro as 180 e vou olhando aos pouquinhos. Eu sei que é difícil acompanhar tudo, por isso que as dúvidas é bom que não fiquem ali, que venham pro fórum. Mas é bom que vocês treinem. O colega tá online. Treina com o colega, manda oi, pergunta o que tá fazendo, como é que tá o dia, fala como é que tá o dia na cidade de vocês, manda uma foto da cidade, descreve a foto, treina. Vocês têm colegas que estão estudando inglês junto com vocês. E eu prometo para vocês que se vocês estiverem fazendo isso, eu também participo. Eu mando foto, eu também respondo, também mando áudio, mas eu quero que vocês também façam isso. Esse movimento tem que vir de vocês. Tá certo? Então tá bem, meus queridos, eu sei que nós estamos finalizando aqui, eu vi que o amigo já tá indo dormir, uma galera indo dormir, saindo, foi ótimo ver vocês, é verdade. Dentro da gaveta, é verdade, Cássia, dentro da gaveta, a gente fala. Eu tinha um gringo amigo que estava aprendendo português, estava fazendo aula de português com a gente na escola de Canoas. Ele dizia, Laís, tem a palavra que vocês falam no ônibus, ele me falou isso em inglês, tá? Tem a palavra que vocês falam no ônibus e eu não consegui, eu venho de ônibus pra cá, ele vinha de ônibus, tá? Até Canoas. E eu não consigo entender o que é a palavra, mas assim, eu já ouvi muitas vezes. E hoje eu ouvi, eu quero que tu me diga o que significa isso em inglês, para eu poder entender o que a pessoa quer me dizer. Eu pensando, a palavra que a gente fala no ônibus, fala aí, né, sei lá. Ele disse assim, ó, mais ou menos as pessoas falam assim, ó, sense, e me empurram. Elas falam, me empurram. Ai, gente. Daí eu disse, as pessoas dizem excuse me. Daí eu disse, né? As pessoas não dizem excuse me, as pessoas dizem sense. Sense é uma palavra. Daí eu disse, na verdade, sense é a palavra com licença. Dele não, ninguém fala com licença. Ninguém diz essa palavra eu já aprendi. Daí eu disse, é óbvio, ninguém fala com licença. As pessoas juntam tudo isso num som só, e ao invés de falar com licença, elas empurram os outros e dizem sense, sense, sense. E ele disse, exatamente, essa é a palavra que eles falam. E eu disse, isso significa com licença. É a mesma coisa que excuse me. Daí ele disse, imagina se a gente falasse excuse no ônibus. Fica falando português, não é tudo. Fala ciência. Os gringos que estão aprendendo português também sofrem com a gente, porque a gente também corta palavras, né? Não só para contar a história com vocês, porque eu morri rindo do pobre do americano, que estava aprendendo português, ele disse, mas daí dificulta, né? Ele disse, daí dificulta, né, teacher? Porque tô aqui aprendendo, treinando loucamente, aí as pessoas ficam inventando palavra que nem aprendi, que nem tá no livro. Eu digo, nunca vai trazer no livro sensa, nunca, né? Nunca vai ter em livro.
Deixa eu ver aqui, ó. Uma parte difícil é pensar em inglês. Às vezes olho, sei o que significa, mas para ter iniciativa de falar, eu dou uma travada. Entendo, não foca nessa ideia de pensar em inglês. Vai com calma, a gente está no início. A gente vai treinar isso. Aos pouquinhos, vocês vão ver assim, já tenho vocabulário, já tô lá na semana 15, meu vocabulário já tá bem bom, então assim, a gente vai dando dicas para vocês. Bom, pensa agora no teu dia, o que tu faz no teu dia? Tenta colocar isso em palavras em inglês, tenta escrever, tu precisa dar ferramentas para que o teu cérebro elabore em inglês. Antes disso, é só uma frustração. Antes disso, é tipo, eu não consigo pensar em inglês. É claro, não tem vocabulário suficiente. Né? Não tem, a gente não consegue elaborar isso por escrito em frases, é claro que o teu cérebro também não consegue. Então, assim, fica com calma. Não cobra de te pensar em inglês ainda, isso é mais adiante, isso não é um processo agora do início, tá? Isso é um processo que vai lá depois da semana 20. Tá? Lá pela semana 20, 25, a gente já tem bastante input, a gente já tá 25 semanas vendo inglês 6 dias por semana. É óbvio que o nosso cérebro já tá ali, né, entrando em parafuso. Acontece, o cérebro entra em parafuso, tô só adiantando para vocês. Mas é bom, é um parafuso do tipo, meu Deus do céu, quanta coisa nova, que ótimo, olha só, ele tá acomodando esse conteúdo e esse vocabulário e esses aprendizados novos. Até que a pouquinho isso vai ser confortável para ele, quando for confortável, ele vai começar a pensar as coisas em inglês. Ele já vai começar, tipo, ele faz as caixinhas sem que a gente precise organizar, ele mesmo coloca língua nativa, língua aprendida, né, segunda língua. Então, tranquilo, língua estrangeira, né. Então, fiquem tranquilos, não se cobrem pensar em inglês agora. Uma dúvida sobre a plataforma. Estou começando no módulo 2, tenho que ver antes os roteiros, tenho que assistir os roteiros antes das videoaulas, tá? Tem que assistir todos os roteiros antes de fazer as videoaulas, sim. Até porque hoje não é dia de videoaula, tá? Hoje é outro dia. Mas se tu tá começando hoje, tu pode fazer todo no... Tu vai começar amanhã, na verdade. Eu começaria amanhã. E aí, se tu quiser, começaria a semana 1 amanhã, se tu não começou agora, se tu agora que vai conseguir começar, assiste hoje os roteiros, especialmente o roteiro parte introdutória e o roteiro da aula 1 de segunda-feira, e amanhã tu começa a semana 1, week 1, roteiro, aula 1, tá? A Lu tá dizendo que foi assim, que foi na missa dos Estados Unidos e gostou muito de ouvi-la em inglês, é muito legal. Muito legal. Eu também já fiz isso. Uma vez também na Espanha também. Eu fui na missa para ouvir o padre falando espanhol para ver se eu conseguia entender. Usando todo o artifício, gente, que tiver para poder ouvir outra língua, para a gente ver pessoas falando, a gente faz, entendeu? Isso é muito legal, eu adoro. A teacher material para semana 2, módulo 0. Já foi, tá lá na plataforma. O material da semana 2, módulo 0, já está na plataforma. E da semana 2 para o módulo 1 também está na plataforma. Se vocês não viram, ele está aqui, ó. Peraí que o meu negocinho está no lugar errado aqui. Ó, deixei a plataforma aberta para mostrar. Ó. Cursos, módulo 0. Não sei se vocês enxergam. Tá com uma coisa em cima aqui, eu vou tirar essa coisa aqui. Ó. Módulo 0, os materiais estão aqui, ó. Semana 2, ó. Roteiro, semana 2, módulo 0, e o áudio da semana 2, módulo 0. E para quem está fazendo nível 1, 2 e 3, o roteiro também já saiu. Saiu hoje cedinho. Ó, aqui. Roteiro 1 a 3, módulos 1 a 3. Lá em roteiro, materiais, semana 2, ó. Já saiu, tá? Eu sempre vou tentar postar no sábado ou no domingo, no máximo no domingo de manhã, assim, para que vocês possam imprimir, arrumar o material todo. Última coisa para a gente fechar nossa aula, que a gente já passou muito do tempo, eu sei, me perdoem, mas é que alguém falou no grupo sobre os materiais de videoaulas compilados, módulo 1 compilado num material só, módulo 2 compilado num material só, tipo um livrinho. Eu tô fazendo isso essa semana, porque a gente sempre faz os materiais separadinhos, e eu tô colocando eles num material só. E assim que eles estiverem prontos, eu vou mandar para vocês por e-mail, para que vocês possam baixar esses materiais, imprimir, quem quiser imprimir em gráfico, quiser transformar isso num livro, talvez fique mais fácil. Ele não vai ser editável, vai ser para impressão mesmo, ele vai ser com edição de impressão, tá? Mas eu mando para vocês assim que ele estiver pronto, no final dessa semana, se tudo der certo, ele vai estar pronto, vai para vocês um e-mail com esse link, tá bem? Então tá, meus queridos, muito obrigada. Thank you very much for being here with me. Thank you very much for Sunday evening you are here. You are a very dedicated people and you are lovely and you are intelligent and expert. And now it's midnight in here, midnight 20, já é meia-noite e 20 por aqui.
Para vocês aí já é 8h20, né? Mas, então tá. Tenham uma boa noite, durmam bem, sleep tight, sleep well. See you next week. Vejo vocês durante a semana. Na verdade, eu vejo vocês amanhã, porque eu já vou estar incomodando para vocês fazer o roteiro. Mas vocês, semana que vem, acho que tem aula, se for na sexta, é com o André. Então, semana que vem, acho que vocês têm aula com o André. Tá certo? Não deixem de postar as dúvidas de vocês lá no fórum. Bye, bye. See you. Thank you. Bye, bye. Bye, Erika. Bye, Arielle. Bye, Vânia. Tô vendo aqui as pessoas que não tinham visto ainda. Bye, 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 bye. Let me close. Ah, o link dessa aula gravada vai por e-mail, tá? Vai amanhã para vocês por e-mail. No e-mail que vai da semana vai o link dessa gravação para vocês. Bye, bye.